Olá pessoal, tudo bom com vocês? Um prazer estar aqui de novo, fazendo essa preleção, essa conversa aqui sobre o Evangelho de Jesus. E é sempre um prazer estar aqui, porque essas preleções nos fazem refletir, nos ajudam a desenvolver como seres humanos e nos tornam, quiçá, pessoas melhores. Bom, na preleção de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem de nós já não se perguntou um dia se existem outros mundos, se existem outros mundos habitados nesse imenso universo do qual nós fazemos parte? Eu acho que essa pergunta passa na cabeça de todo mundo e Jesus nos ajudou a respondê-la. Então nós vamos ver no Evangelho de hoje se existem realmente muitas moradas na casa de meu Pai. E para tanto, nós vamos começar hoje, iniciar com uma pequena prece, uma prece de preparação, uma prece que nos ajuda a nos conectarmos com o plano espiritual, com Jesus, com nossos mentores e anjos da guarda. Portanto, vamos pedir a Jesus, aos nossos anjos da guarda, que estejam conosco nesse momento, que nos auxiliem, que nos dê força, que nos dê paz de espírito e que possamos sair, depois de ouvir essa preleção, um pouco melhores do que entramos. Graças a Deus. Pois bem, Jesus nos respondeu essa questão. Há mais de 2000 anos, ele respondeu por João: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejai vós também. Vejam vocês, há muitas moradas na casa de meu Pai. E Jesus disse: crede em mim e crede em Deus. Ele está afirmando, ele não está perguntando, ele está afirmando que existem efetivamente muitas moradas na casa do meu Pai. E o plano espiritual, por meio de Kardec, com o advento da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, esse cristianismo reinterpretado, na verdade não reinterpretado, o cristianismo poderia dizer relembrado pelo plano espiritual, porque nós estávamos na humanidade naquela época, já nos esquecendo dos preceitos de Jesus. E já teríamos condições também de entender melhor aquilo que ele disse. Então Allan Kardec, buscando sempre responder todas as questões que envolvem o Evangelho, perguntou, na pergunta 55 do Livro dos Espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, responderam os espíritos. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Vejam bem, o plano espiritual nos respondeu: sim, todos os globos são habitados. E nós estamos longe de ser os primeiros em inteligência, em bondade e perfeição. E ele continuou as suas questões. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Os espíritos responderam: não, eles não se assemelham de modo algum. E então Allan Kardec insistiu com os espíritos. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tem organização diferente os seres que os habitam? Os espíritos responderam: sem dúvida, como para vós os peixes são feitos para viverem na água,
e os pássaros no ar. Ou seja, Jesus nos afirmou e a doutrina espírita veio confirmar a existência de outros mundos habitados, de outros mundos compostos por espíritos em outras condições físicas, e que nós não estamos sozinhos nesse universo. Mas o interessante é que o plano espiritual, aprofundando essas dúvidas de Kardec, ainda nos mostrou que existem 5 categorias de espíritos, de mundos apropriados à nossa encarnação. Esses mundos, esses 5 tipos que nós podemos dizer de mundos, eles estão sintonizados com a evolução espiritual de cada um de nós. Então é como se fosse um degrau, como se nós estivéssemos subindo um degrau na nossa evolução a cada vez que nós galgamos viver em um desses mundos. Então, quais são esses mundos que o plano espiritual nos trouxe? Primeiros mundos são os mundos primitivos, onde são destinados esses mundos às nossas primeiras encarnações. Aquele espírito que ainda começou a encarnar, começou o seu desenvolvimento evolutivo, começa encarnando esses mundos primitivos. Depois, num segundo momento, esses espíritos passam a encarnar em mundos de expiação e provas. São aqueles mundos destinados à depuração, onde o mal ainda predomina, mas os espíritos que lá se encontram estão num processo de depuração espiritual. Depois temos os mundos de regeneração, aqueles onde o bem começa a prevalecer. Nesses mundos, o bem já prevalece sobre o mal, os espíritos são mais felizes. Depois desse mundo de regeneração, nós passaremos, porque todos nós passaremos por isso, sabemos que pelos espíritos, que cada um de nós vai alcançar os mundos mais evoluídos. Nós nunca regredimos, ou nós estacionamos, ou nós progredimos. Então, depois desse mundo de regeneração, nós vamos encarnar em mundos felizes, onde o bem já prevalece e as pessoas estão mais... os espíritos vivem numa comunhão fraterna com o bem. E, por fim, os mundos celestes, esses destinados a espíritos puros. Então vocês veem que nós temos 5 tipos de espíritos, 5 tipos de mundos espirituais que nos auxiliam na nossa evolução. E são estágios pelos quais nós temos que passar, invariavelmente. Qual é a boa notícia? A notícia ruim primeiro, vamos começar pela notícia ruim. A Terra é um mundo de expiação e provas. Vejam bem, desses estágios evolutivos, concernente a cada um dos mundos, a Terra está em segundo lugar. Nós estamos em segundo lugar apenas. Nós estamos apenas a um passo dos mundos primitivos, à frente. Mas ainda somos um mundo de expiação e provas. A notícia boa é que a Terra está caminhando para se tornar um planeta de regeneração, onde o bem vai começar a prevalecer. Então, nós temos que ficar atentos à nossa evolução. Nós temos que ficar atentos, nós temos que tentar aqui permanecer nas próximas encarnações. Porque se a Terra está se transformando num mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, é importante que consigamos aqui permanecer, dentro da nossa evolução. E também no mundo espiritual, os Espíritos nos dizem que existem estados de espíritos na erraticidade. Ou seja, nós podemos estar no mundo espiritual na condição de espíritos felizes ou infelizes.
E aí, buscar a nossa reencarnação, sempre que possível, porque vocês sabem que tem fila lá em cima, né? Não é que nós desencarnamos e já imediatamente vamos reencarnar, porque nós temos que evoluir. Não é assim. Às vezes nós temos que passar por estágios lá no plano espiritual para poder começar a evoluir, para poder começar a continuar o nosso caminho da nossa evolução. Ou seja, tem fila para a reencarnação. Quem de vocês já viu ou já leu, né, o livro Nosso Lar, ou já viu o filme Nosso Lar? Vocês veem que espíritos precisam passar por estágios também no plano espiritual. Chegam enfermos com muitos problemas lá no plano espiritual, porque trazem esses problemas aqui na Terra. E esses espíritos precisam de um tratamento espiritual para depois voltar à fila da reencarnação. E o que isso tem a ver conosco? O que nós podemos fazer nesse mundo de expiação e provas para poder permanecer aqui na Terra depois de desencarnados, ou evoluir para outra condição? O que nós podemos fazer? A grande notícia, gente, é que só depende de nós. Vocês sabem que Deus nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a condição sine qua non, a condição mais importante para a nossa escolha espiritual. O livre-arbítrio nos dá a possibilidade de escolher em que velocidade nós queremos progredir. Qual vai ser a velocidade da nossa evolução espiritual? Nós vamos continuar como espíritos estacionados em mundos de expiação e provas? Ou nós vamos buscar a nossa evolução para mundos de regeneração? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. E a boa notícia é que só depende de nós. Só depende de nós essa nossa evolução. Não depende dos outros. Nós temos mania de jogar tudo para os outros. Vocês sabem disso. O inferno são os outros. São os outros que me provocam, são os outros que fazem eu agir assim, são os outros. Mas nós esquecemos de nos perguntar o que nós estamos fazendo para a nossa evolução. O que nós estamos fazendo para nos tornar pessoas melhores, pessoas queridas. E não aquelas pessoas que todo mundo conhece, que o pessoal chama, que dissolve rodinhas. Aquela pessoa que se aproxima e todos saem do seu redor. Por quê? Porque ela vibra pesado. Aquela pessoa pesada que traz consigo mágoas, rancores. Aquela pessoa que só fala mal dos outros. Será que nós não somos assim? Será que as pessoas de fora não nos veem assim e nós estamos culpando aquele nosso irmão que está do nosso lado, aquele nosso colega de trabalho? Será que o problema não somos nós? É isso que nós temos que buscar. É esse esforço contínuo que nós temos que estar atentos todos os dias. Porque no nosso coração existem várias moradas. Várias moradas. Existe a morada do amor, da alegria, mas também existe a morada da tristeza, do ódio, do orgulho, do egoísmo, também da caridade. E qual morada nós estamos escolhendo na nossa vida? Qual morada você escolhe para viver todo dia? Morada da gratidão ou morada da reclamação? Morada do amor, da paciência
ou a morada da raiva, da intolerância. É isso que nós temos que entender. Todo o esforço depende de nós. E essa evolução nesses vários mundos espirituais que falamos hoje, nessas várias moradas, vai depender de nós e só de nós. Há várias moradas e elas estão todas com as portas abertas para nós. O que nós temos que fazer é buscar a nossa evolução e buscar o meio de alcançar o mais rapidamente possível aqueles mundos celestes. Porque se nós achamos que a nossa vida é por aqui, imagine no mundo de regeneração, no mundo feliz, no mundo celeste. Portanto, nós temos que buscar, e só depende de nós. Nesse livrinho Agenda Cristã, Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, nos mostra, nesse item 42, ele diz o seguinte: lembre-se que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa. Você mesmo é o mais eficiente propagandista de seus ideais. Você mesmo é a mais clara demonstração de seus princípios. Você mesmo é o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça, e a mensagem viva das elevadas noções que transmite aos outros. É só você mesmo. Porém, não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo das suas realizações mais nobres, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação também é você mesmo. Então, é isto, esta é a mensagem de hoje. Se existem várias moradas na casa de meu Pai, e o plano espiritual nos mostra, Jesus nos diz, nós temos que buscar essas moradas. Nós temos que alcançá-las, é a nossa obrigação como espírito. E nós só vamos alcançá-las se a gente se empenhar. Não passar essa tarefa para os outros, não. Só nós é que temos. Nós temos que ser a mudança que queremos ver no mundo. Não são os outros. Ninguém muda o outro. A pessoa só pode mudar a si mesma. Portanto, essa é a mensagem que Jesus nos passou. E nós temos, dentro da nossa consciência, que entender que tudo começa e acaba em nós, em mais ninguém, em nós. Assim, que essas mensagens nos façam refletir um pouquinho, sobre o Evangelho, sobre o que Jesus nos mostra, nos fala, e que possamos estar conscientes que essa busca é um desafio, mas que estamos preparados porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E essa é a maior arma que temos para buscar essa nossa evolução. Então vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de aqui estarmos, agradecer pela saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho, enfim, por tudo que nos tem dado, por tudo que tem feito por nós. E assim, agradecidos, vamos vibrar para que o plano espiritual ilumine a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, nos abençoe e nos dê uma semana e um mês, e por que não um ano e uma vida de muita luz, muita paz e muita harmonia. Que assim seja. Muito obrigado e agradeço a todos. Até mais.